Olá! No início deste mês foi sancionada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, a lei que estabelece regras para prevenir o superendividamento da população. O texto traz algumas mudanças no Código de Defesa do Consumidor e estabelece uma série de medidas para evitar que as pessoas contratem mais dívidas do que são capazes de pagar, além de apresentar também propostas para a renegociação das dívidas. Para explicar melhor a nova lei, eu conversei com o professor de Direito da UFOP, Felipe Comarella, que dá mais detalhes sobre o assunto. Veja na entrevista. Muito obrigada, professor Felipe, por aceitar o convite da TV UFOP. Olá, Kellen. Eu que agradeço o convite de participar do programa. Professor, primeiramente, eu gostaria que o senhor explicasse quando é que uma pessoa é considerada superendividada. Essa é uma excelente pergunta. Esse adjetivo superendividado não se confunde com aquelas pessoas que possuem algumas dívidas, né? O superendividamento ele vai se caracterizar quando a situação financeira da pessoa, relacionada com as suas dívidas, é de tal forma que ela não consegue mandar os seus recursos para pagamento dessas dívidas sem afetar o mínimo necessário para a sua subsistência. Ou seja, é quando o que eu recebo para manter a minha vida, o que eu recebo fruto do meu trabalho, não é suficiente para pagar essas dívidas e, depois de pagar essas dívidas, ainda sobraram recursos que sejam suficientes para a minha subsistência. Alimentação, energia, água. Então, isso é que vai caracterizar o superendividamento. E é importante dizer isso, porque no Brasil, nós temos 60 milhões de endividados, mas superendividados, 30 milhões. Ainda assim, é um número muito elevado. E o que é a lei do superendividamento? Na verdade, a chamada lei é a Lei 14.181, que foi aprovada no início do mês de julho. Na verdade, ela altera o Código de Defesa do Consumidor. Então, a partir de agora, o Código de Defesa, aquele elemento mais importante para a proteção do consumidor no Brasil, incorporou tratamentos ou dispositivos específicos voltados ao tratamento da prevenção e superação do superendividamento. E aí ela trabalha em vários momentos. O momento antes do endividamento e o momento do endividamento. Então, ela atua numa parte preventiva e numa parte corretiva. E quais são as principais mudanças no Código de Defesa do Consumidor com esse novo projeto de lei que foi sancionado? Bom, em relação ao código, a alteração, a gente precisa separar alguns momentos, como eu mesmo disse. Existem algumas alterações relacionadas aos direitos básicos dos consumidores. Aqueles valores que precisam ser protegidos de uma maneira mais rigorosa. Aquilo que é o ponto de partida de toda a proteção do consumidor. Inclui, por exemplo, a garantia de créditos responsáveis, ou seja, o direito dado ao consumidor de proteger essa relação dele com o crédito de maneira que seja responsável, ou seja, transfere para as empresas, para as financeiras e bancos, uma responsabilidade da concessão desse crédito, mas também garante ao consumidor direitos de formação, de informação e educação financeira, e acaba demandando, então, dos órgãos públicos incorporarem dentro de uma política educacional esse modelo de educação financeira. Então, essa é uma alteração importante. Também gera alterações relacionadas às abordagens publicitárias. Então, estabelece diversos filtros. Por exemplo, não pode mais dizer que oferece crédito sem consulta ao SPC. Existe aqui um tratamento também mais rigoroso ao assédio de empréstimo, aquelas ligações constantes, oferecendo crédito consignado, oferecendo empréstimo dizendo que é barato. Então, isso tudo também acontece, fase anterior a esse endividamento. Depois, no segundo momento, quando o endividamento já fica caracterizado, uma fase de tratamento, que é uma atuação que vai envolver diversos órgãos, não apenas o judiciário, vai envolver os órgãos públicos de proteção do consumidor, como o PROCON,
pode envolver a universidade no contexto dela ser uma parceira do PROCON para isso, onde vai ser feito um atendimento a esses consumidores superendividados, um levantamento da situação socioeconômica deles, e aí busca-se uma tentativa de composição de acordo com todos os devedores, de maneira que chegue-se a um consenso e busque-se, a partir desse tentativa de acordo, estabelecer condições mais favoráveis para o pagamento da dívida. Isso é importante. O tratamento do endividamento ou do superendividamento não serve para perdoar dívida, serve para garantir ao consumidor que ele tenha condições de pagar a dívida sem afetar sua subsistência. Só que, nesse caso, ela tem que ser feita com todos os devedores. Não é algo simples, não é algo que vai acontecer de imediato em todo o Brasil, porque precisa de uma organização dessas estruturas, e que esse acordo não acontecendo, vai à ação judicial. E aí o juiz, numa ação judicial específica, vai chamar os devedores novamente, dizendo, olha, o Felipe tem essas dívidas aqui, não está dando condições de manter a subsistência e pagar todas essas dívidas da forma que está sendo feita. É possível escalonar? É possível diminuir o valor nominal das parcelas e aumentar o número de parcelas? Só que, quando isso acontece, e se isso vier a acontecer, o consumidor também fica responsável por alguns comportamentos, como, por exemplo, adotar comportamentos que afastem ele de novas dívidas. Então, é um contexto que, com o passar do tempo, funcionando desde a base da educação para o consumo consciente, o controle dessas práticas comerciais, e esse tratamento tentativo de acordo e judicial, com o tempo, vai gerar um impacto de tentar diminuir o número de pessoas que estão nessas condições. Professor, e como o consumidor sabe que ele tem direito a esse tratamento especial do superendividamento? Excelente pergunta. Muito importante. Não é o fato de termos uma lei de endividamento ou de tratamento do superendividamento que todos aqueles que possuem dívidas terão esse direito. Por isso é importante fazer uma reflexão, uma análise do volume de dívida que tem, do volume de recursos mensais que entra, quanto está sobrando no final do mês. Se ao sobrar no final do mês, o número que resulta dessa diferença entre dívida e salário for um número incapaz de garantir a alimentação, de garantir o pagamento da água e da energia, grande é as possibilidades desta pessoa se enquadrar nesses critérios de superendividamento. Mas, como eu disse, essa análise do superendividamento, ela vai ser acompanhada por esses órgãos administrativos, essa fase preliminar de acompanhamento desse consumidor. Vai demandar um levantamento socioeconômico para descobrir, inclusive, o critério, a qualidade de vida que leva, a estrutura familiar, as condições de alimentação. Então, não é um procedimento muito simples. E isso, inclusive, é um ponto de dificuldade para a efetivação dessa norma, dessa alteração. Então, vai demandar profissionais de diversas áreas. Vai demandar, às vezes, economistas, vai demandar, muitas das vezes, serviço social, o direito. Vamos falar um pouquinho sobre a questão dos bancos e a abordagem deles, como o senhor mesmo mencionou, né? As formas como essas instituições oferecem os empréstimos. A nova lei, ela acaba trazendo regras nesses quesitos também. Os bancos agora estão proibidos de ocultar os reais riscos da contratação de um empréstimo, não é mesmo? E como essa proibição vai funcionar aí em relação a essas instituições? Exatamente. Isso também, e aí entra naquela fase anterior à dívida. Muitas das vezes é a pressão que o banco faz, que a financeira faz, liga toda hora, principalmente por os idosos, oferecendo dinheiro, dizendo que não precisa consultar o SPC, muitos dizendo que é juros zero, e a pessoa está numa situação que precisa de recursos para adquirir bens básicos de comida, por exemplo. E ela vai e pega, não se preocupa com os juros que estão envolvidos, não faz a conta de quanto vai pagar no final do mês, no final do ano, com aquele monte de juros. Agora os bancos precisam dar essa orientação. E isso em nome
de um elemento de respeito à pessoa. Então, quando eu te concedo crédito, eu sou o banco, concedo um empréstimo para alguém, se eu não me preocupo com você, eu colaboro com o problema do endividamento. Eu até te levo ao endividamento de tanto que eu te ofereço e digo que é tão fácil fazer empréstimo. Agora não. Agora esse empréstimo ele precisa ser feito com base na responsabilidade. O banco que impuser, que fizer uma abordagem mais assediosa, oferecendo esses empréstimos sem fazer essa análise de risco, ele também pode ser responsabilizado e vai gerar algumas consequências sobre ele também. As instituições bancárias que descumprirem essas normas, elas serão sancionadas de alguma forma? Sim, elas poderão ser sancionadas, elas poderão receber questionamentos até mesmo de cancelamento do contrato por conta da abordagem feita, elas poderão ser fiscalizadas pelos órgãos de defesa do consumidor. Por quê? Porque a partir de agora, elas também são responsáveis por evitar o superendividamento. Estava muito fácil antes, né? Eu te ofereço dinheiro, você tem necessidade, eu te dou. Se você precisa, eu posso te cobrar 10% de juros por mês. Você vai pegar, porque você precisa. Então, eu, do lado de cá, como banco, é muito fácil ficar te prestando. Agora, não. Esse banco vai ter que passar por uma transformação de como se relacionar para esse consumidor. E isso é muito importante. Por quê? Porque quando você recupera esse consumidor do superendividamento, ele passa a voltar a comprar as coisas. Ele passa a ter condições de adquirir coisas. Não é adquirir de maneira leviana, não é o consumismo, mas ele retorna para a economia, porque ele vai ter condições de pagar a sua conta de energia, de comprar o seu alimento, e isso faz girar a economia também. Então, é uma transformação muito importante que envolve o Estado, os governos, os agentes econômicos e os próprios consumidores. E, para finalizar, professor, em um momento de crise sanitária que estamos vivendo, em que há a diminuição da renda e muitas ofertas de empréstimos, né, por parte das instituições, se aproveitando da situação das famílias que estão em situação de vulnerabilidade financeira, por que uma lei como essa é tão importante? Essa é uma lei muito importante porque ela tenta colocar um freio nesse assédio, dos bancos. Ela é uma lei que tenta trazer a necessidade do governo, dos órgãos públicos investirem em educação financeira. É uma lei que também diz que o consumidor tem que ter um comportamento responsável, mas nesse momento de pandemia, de tanta gente perdendo emprego, essa é uma lei que vai buscar dar dignidade para as pessoas que tiveram que fazer empréstimos para garantir o mínimo. E aqui é muito importante, durante a tramitação do projeto de lei, muitas pessoas que eram contrárias, muitos por conta do lobby de bancos, inclusive alegavam que isso era uma permissão para as pessoas darem calote. Não, as pessoas não podem se presumir que elas querem dar calote. As pessoas têm vontade de pagar as suas dívidas, só que elas também precisam viver, precisam existir. E é isso que essa lei tenta trazer. Professor Felipe, mais uma vez eu agradeço por ter aceitado o nosso convite e por todas essas informações tão valiosas. Eu que agradeço, fico à disposição. E caso você precise da ajuda do PROCON para defender os seus direitos de consumidor apresentados pela nova lei que combate o superendividamento, é só ligar para o 3559-3290 para acionar o PROCON de Ouro Preto, ou para os números 3557-9001 ou 3557-9023 para acionar o PROCON de Mariana. E você também encontra respostas para diversas outras dúvidas sobre direito do consumidor no perfil do Instagram, @consumidorufop. E continue acompanhando a cobertura da TV UFOP em nossos canais na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.